O Acorda Metrópolis ele vai se encaminhando para o final, mas antes disso a gente vai conversar com a deputada federal Tabata Amaral, que é do PSB de São Paulo. Isso porque nós tivemos a apresentação lá na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que foi criada para analisar o Plano Nacional de Educação, que deve aí propor objetivos, ele propõe objetivos para a próxima década, até 2035. Um assunto bastante importante, principalmente hoje, que é comemorado o Dia do Professor, porque esse Plano Nacional, ele não afeta apenas os alunos, mas também professores em sala de aula. Então, muito bem-vinda, deputada, obrigada por nos atender. E eu gostaria que a senhora já começasse trazendo para a gente como é que foi feita a construção desse texto, que foi feito junto com o Moisés, que é o relator dessa proposta. Bom dia, Marília, bom dia a todos que nos acompanham. Um feliz dia para os nossos professores. Em parte, o meu trabalho é para honrar tudo que eles fizeram para que eu pudesse estar aqui. Então, feliz dias para vocês, obrigada por tudo. E ontem a gente teve a apresentação do relatório desse Plano Nacional de Educação, que vai guiar a educação brasileira pelos próximos 10 anos. A gente avançou muito com as metas, então garantindo e trazendo ali a obrigatoriedade de que a gente atenda nos próximos 10 anos 100% da demanda por creche, que é uma luta histórica no nosso Brasil. Um foco muito grande no ensino da matemática, que é uma área que o Brasil vai especialmente mal, mas que é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Um olhar muito grande para a inclusão, crianças neurodivergentes, crianças com altas habilidades, com TEA, com deficiência, para que elas se desenvolvam plenamente na educação escolar. Um olhar também para a educação técnica, para a educação de jovens e adultos. São 19 objetivos, não vou falar aqui de todos eles, mas convido vocês a acompanharem. E o que eu acho que foi mais bacana foram 6 meses, 27 seminários no Brasil inteiro, 18 audiências públicas aqui, 3.000 emendas. É o projeto na história do Brasil que mais recebeu sugestões de alterações no texto. E a gente chegou num texto que, de fato, olha para os desafios da educação, diz onde é que a gente tem que estar daqui 10 anos, mas o que é mais importante, foi a primeira vez na história que o PNE ele traz consigo uma governança, ou seja, todo um sistema de gestão para garantir que cada estado e município terá também seu plano, suas metas e um monitoramento. Porque historicamente, vinha um plano nacional, passava 10 anos, media e falava, olha só, não cumprimos as metas, com esse não vai ser assim. A cada 2 anos, toda a sociedade, imprensa, Câmara de Vereadores, sociedade, professores vão saber como é que o seu município está em cada uma dessas metas. E o gestor, o prefeito, o governador, o presidente da República também vai ter que prestar contas a cada 2 anos. E aí, para finalizar, como a gente está com essa preocupação de não adianta botar letra bonita no papel, tem que ser um plano que vá mover as pessoas, que vá cobrar dos gestores. Pela primeira vez, a gente calculou qual é o recurso necessário. Ninguém nunca tinha feito essa conta. Quanto que custa? Quantos por cento do PIB o Brasil vai ter que investir para ter toda criança na creche? Para ter ensino técnico, para garantir educação para os jovens e adultos que não se alfabetizaram, por exemplo. E aí a gente chegou no valor do PIB, que é de 7,5% de investimento público. Hoje, esse valor está em 5,2%, ou seja, se a gente quiser entregar educação de qualidade, vai ter que aumentar o investimento em educação e a gente ainda vai além e propõe todo um novo projeto para dizer como que a gente vai pagar essa conta. Vai dar trabalho. A gente está há 2 semanas de votação desse projeto, mas foram 6 meses trazendo todos os lados para focar no que importa, que é a educação, que são nossos alunos. Eu ia tocar justamente nesse assunto financeiro, né? Sim. Porque precisa ter esse investimento que está estimado em 280 bilhões de reais para a implementação desse novo Plano Nacional de Educação. E a gente vê hoje um Congresso Nacional e um governo aí com corte de gastos. Hoje nós estamos tendo reunião aí para votação da LDO, onde o ministro Fernando Haddad está se encontrando com Davi Alcolumbre. Há ali não há uma certeza de votação ainda da LDO. E como garantir que, de fato, vai haver esse investimento voltado para a educação ali dentro do Congresso Nacional? E também a gente já puxa, deputada, o gancho de eleições. Porque é uma pauta que pode ser, sim, utilizada como eleitoral para 2026. Como o Congresso Nacional vai garantir que esse investimento vai acontecer e esse plano vai ser efetivado?
A gente fez um estudo, Marília, mostrando qual é a tendência do investimento na educação. Ou seja, se a gente não fizer nada, o que acontece com o recurso que vai para a educação? E daqui até 2035 é uma curva que ela só desce. Por quê? Porque o Brasil, especialmente nos últimos anos, vem fazendo uma série de escolhas equivocadas que tiram recurso da educação. Só que até aqui a gente não tinha esse cálculo. Ninguém sabia, 5% é muito ou pouco, 10% é muito ou pouco. Então a gente gastou tanta energia e convocou mesmo um time de especialistas externos tão parrudo, porque a gente precisava desse número para dizer, olha, se continuar tirando dinheiro da educação para colocar em emenda parlamentar, para dar isenção fiscal para empresário que vem aqui fazer lobby, se continuar tirando da educação para pagar mega salário para a elite do serviço público, os super salários, penduricalhos, não tem creche. Não tem educação em tempo integral, não tem educação de jovens e adultos. Então é a primeira vez que a gente sabe quanto custa cada uma dessas coisas. E aí a gente vai fazer o debate do orçamento sim com responsabilidade, porque isso para mim é inegociável, mas sabendo. E pela primeira vez isso está posto, querem tirar da educação? Então você me diga se a gente vai cortar do ensino técnico, do ensino da matemática, da valorização dos professores, porque está tudo posto aqui quanto custa. E aí, de novo, temos sim que cortar custos da máquina pública brasileira, mas não é da educação. Não é tirando o salário do professor, do enfermeiro, do policial. É enfrentando férias que a gente tem de 2 meses no judiciário. É enfrentando quando um juiz ele comete um crime e ele ganha uma aposentadoria compulsória. Reembolso para iPhone, cadeira gamer que não acaba mais. Tem muito absurdo na gestão. Ela não está na base, ela está aqui no topo da elite do serviço público e pela primeira vez a gente tem a conta para fazer isso. E em relação ao período eleitoral, a gente está muito convicto que essa votação tem que terminar esse ano ainda. Então a gente espera votar o projeto daqui 2 semanas na Comissão Especial da Câmara, ele vai direto para o Senado e o mais legal da educação é que ela consegue unir, quando muitas coisas não conseguem. Então a gente tem ali representantes de todos os partidos e todos eles contribuíram para o texto. E o Senado estava junto para a gente, porque é um esforço de blindar a educação dessa polarização tão emburrecedora que a gente tem na sociedade hoje. Deputada, aproveitando a data, hoje 15 de outubro, Dia do Professor, queria que a senhora pudesse trazer para a gente o que o Plano Nacional de Educação voltado para a próxima década, ele traz na prática para os professores que estão em sala de aula. Isso porque é importante a gente destacar que os professores hoje, eles lutam aí por melhoras de salário, é a categoria aí que muitas vezes não é atendida justamente pelo próprio governo, seja por melhoria no salário, seja para condições de trabalho. O que o Plano Nacional, ele traz para os professores? A primeira coisa, não é só ela, mas sem ela também a gente não faz nada, é a valorização salarial. A gente tem ali uma meta para que nos próximos 10 anos o salário dos professores esteja mais próximo ao que outros profissionais com a mesma formação recebem, porque hoje isso é muito defasado. Então esse é o primeiro ponto. Mas para além disso, a gente olha muito para condições de trabalho. Então garantir que esse professor ele tem ali no máximo 2/3 do tempo dele em sala de aula para que ele possa preparar a aula, para que ele possa corrigir as provas. Para o professor, a sala de aula em si talvez seja a parte mais importante de todo um processo, mas não é o todo. E aí tem um olhar também para a formação desses professores, para o apoio que é dado a eles. A gente tem uma formação muito deficitária. Até recentemente, o professor se formando 100% online. Quando é uma profissão tão difícil, tão delicada, como é uma profissão na saúde, por exemplo. Então, são várias estratégias, mas se eu tiver que falar dos 3 pontos principais valorização salarial, um olhar muito cuidadoso para a qualidade da formação desses profissionais e garantir condições de serviço. Então, o enfrentamento à violência, um olhar especial para a saúde mental dos profissionais da educação, garantir essas condições para que se possa dar uma boa aula. Então, a gente tem todo um capítulo, todo um objetivo voltado para os profissionais da educação e aí eu convido muito vocês também a acompanharem, lerem o texto. No meu Instagram tá lá na íntegra e fazerem suas contribuições também. Deputada, a gente vem acompanhando a senhora nessa batalha e nessa vida política há bastante tempo. A senhora sempre fala da questão das promessas vazias voltadas para a educação que acabam acontecendo. Com o Plano Nacional de Educação, o que muda agora? O que muda é que a gente vai passar a ter monitoramento,
uma implementação que não fica só aqui no nível do Congresso, o Ministério da Educação, mas que vai até cada município e uma cobrança grande de toda a sociedade. E aí tem um ponto que eu não trouxe no começo, mas nesse sistema de governança que a gente trouxe, tem ali sim a criação de um fundo que vai ser para suprir necessidade de infraestrutura. Então tem escola no Brasil que não tem banheiro. Tem escola no Brasil que não tem uma cozinha. Muitas escolas não têm internet que dê para o professor fazer o uso pedagógico. Então, em parte, o nosso esforço é para suprir esse mínimo, a dignidade, mas a gente também está prevendo um recurso adicional para a expansão das creches, para a expansão de algumas escolas, e para que os municípios e estados possam acessar esse recurso adicional, vão ter que mostrar resultado. Então, aquele prefeito, por exemplo, que fale: tenho um compromisso com a educação, quero receber esse investimento federal para ampliar a minha oferta de creche. Ele vai ter que estar em dia com o plano municipal dele, esse plano de 10 anos, ele vai ter que estar em dia com os seus planos de ação, que são bianuais, e vai ter que estar prestando conta para a sociedade em tempo real. Por que cumpriu essa meta, por que não cumpriu aquela? E para acessar o recurso, ele tem que melhorar em relação a si mesmo. Então, para quem vem da área da gestão, a gente pegou tudo o que tem de melhor, de conhecimento, de gestão mesmo, para dizer: vai ter recurso. A gente está garantindo isso, mas o prefeito vai ter que levar a sério a gestão da educação e vai ter que melhorar o resultado e diminuir a desigualdade. Nada disso existia nos planos anteriores. Então não é só meta bonita, meta que nos faz acreditar. É de fato todo um sistema de governança, monitoramento, cobrança, recurso adicional condicionado a resultado para dizer: quem não levar a sério a educação vai ser penalizado e a sociedade inteira vai estar vendo. Deputada, o texto ele traz a questão dos indicadores de qualidade, que é um tema bastante exigido, né? Só que até o momento a gente vê que o Brasil existe uma educação em defasagem, e isso não acaba destacando em alguns estados, principalmente da região Nordeste. Com esse plano nacional, como garantir que esses indicadores de qualidade eles venham de fato a acontecer e possam aí de fato preparar esses alunos para a vida adulta? No nosso Brasil hoje existe muita desigualdade e acho que o nosso papel tem que ser olhar o que tá sendo feito, onde funciona, onde o resultado é bom, e ajudar quem está lá atrás. E hoje, na verdade, tem muita coisa bacana acontecendo no Nordeste. Quando a gente fala de educação de capital, por exemplo, Teresina é um dos maiores exemplos que a gente tem. Quando a gente fala de alfabetização, Sobral no interior do Ceará, Ceará como um todo dá show também na questão do ensino técnico. E a gente tem bons exemplos também no Espírito Santo, em Goiás. E é claro que nesses estados que eu mencionei também tem cidades que não estão indo bem. Então, o que a gente avançou muito nesse texto foi garantir que nós vamos ter parâmetros mínimos nacionais, ou seja, o que é o mínimo que um aluno precisa saber ao final do segundo ano em matemática? Qual que é o mínimo que a gente vai exigir de um aluno que está fazendo ensino técnico, junto ao ensino médio? Nada disso está claro hoje. E aí a gente fica no escuro. A gente não sabe dizer qual município está indo bem, qual estado está indo bem. Então, com a criação desses parâmetros, a gente também vai passar a ter metas individualizadas. Porque para aquele município que está lá atrás, não adianta colocar uma meta muito distante. Tem que ser uma meta que ele consiga alcançar, que faça ele se mexer. Então, esse é um grande avanço do texto. Primeiro, a criação desses parâmetros, o que é o mínimo que a gente vai exigir para cada área, para cada etapa. E a partir disso, olhando a realidade atual de cada município, cada estado, qual que é a meta para os próximos anos? E aí, de novo, são informações para que a sociedade entenda o que está acontecendo e consiga cobrar. Porque numa eleição a pessoa vai saber: olha, tá claro, porque a gente vai estar divulgando isso. O meu município não está batendo a meta em matemática. A pessoa não tem que saber que não está batendo porque os alunos não aprenderam fração ainda. Mas ela vai poder cobrar dos candidatos. O que é que você vai fazer para que a gente saia lá da última posição do ranking nacional e seja uma referência em matemática? Então a gente vai traduzindo e dando instrumentos para a imprensa, para os parlamentos e para a sociedade cobrarem também.
Deputada, em relação ao texto, no comecinho a senhora falou, né, que ele vai ser votado aí provavelmente daqui 2 semanas e vai seguir lá para o Senado Federal. Gostaria de saber se há aí, de fato, esse combinado, né, com o presidente Hugo Motta para que esse texto siga já para votação e também se existe uma conversa com o Senado Federal para que esse texto também não venha ser alterado e aí demore ainda mais para que ele venha a ser votado. Como a senhora disse, a intenção é que ele seja votado ainda em 2025 para que essas regras comecem já a valer no próximo ano. Em relação ao presidente Hugo Motta, ele vem apoiando esse esforço desde o começo e fazendo um único pedido, que a gente dialogue, que a gente não deixe que visão extremista esteja ali guiando o debate, porque o debate da educação é muito concreto. É sobre um jovem, uma criança, poder desenvolver todo o seu potencial. E existe hoje um acordo com o presidente Hugo Motta, com os membros da comissão, com todos os partidos, de que a votação ela se encerra na comissão especial, até porque todos os partidos políticos estão representados nessa comissão. Obviamente, cada partido indicou aquela pessoa que mais entende da educação dentro do partido, vai para o Senado e o Senado está acompanhando o nosso trabalho desde o começo. Então, os senadores estiveram juntos nos seminários estaduais, já fizeram as audiências públicas. Ontem, a senadora Tereza Leitão, que é presidente da Comissão de Educação do Senado, estava no evento com a gente e, inclusive, a gente já tem um objetivo novo voltado para a educação socioambiental e foi um pedido dela, que é um tema que é muito caro para todos nós. Ela falou, tem que ter um objetivo específico. Então, o Senado vai ter seu tempo para debater, inclusive para alterar o texto, se for o caso, mas o que a gente mais pede é que seja um período curto, porque se for o caso de voltar para a Câmara, tá tudo bem, mas a gente precisa acelerar para valer já no ano que vem. Nós agradecemos, a Acorda Metrópolis agradece a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que trouxe esclarecimentos sobre esse Plano Nacional de Educação que foi apresentado na comissão especial, onde a deputada é presidente desse colegiado e vem tratando sobre esse assunto. A gente aguarda mais atualizações sobre esse tema e as portas aqui do Acorda Metrópolis estão abertas. Deputada, muito obrigada. Marília, muito obrigada. Um prazer conversar contigo. Obrigada a todos que acompanharam esse debate. E sigam acompanhando o PNE. A gente vê tanta coisa boba viralizar em rede social, tanta coisa que não presta. A gente está falando do nosso futuro, do futuro das nossas crianças e jovens. E a pressão, o acompanhamento de quem vive a educação de verdade é fundamental. E mais uma vez, um feliz Dia dos Professores para todos os educadores do nosso país. E o Acorda Metrópolis fica